Desde já, irmãos, abram vossas Bíblias no Salmo 40. Irei ler e fazer, se assim Deus permitir, a exposição de 4 versículos. Como sempre tenho conversado com os irmãos, que quando vou pregar, procuro pregar em poucos versículos, para que assim possa entender melhor e também fazer explicação de uma forma bem melhor também. A tradução que eu uso é a NVI, a Nova Versão Internacional, é uma tradução numa linguagem mais compreensível, e os irmãos que estão com vossas Bíblias, permaneçam com elas abertas. Após eu ler, orar, fiquem com elas abertas para acompanhar a exposição. Prego expositivo, ou seja, explico versículo por versículo e depois aplico o que expliquei. Diz assim a palavra de Deus: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Oremos ao nosso Deus. Deus santo, bendito, eterno e poderoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus eterno, te peço em nome de Jesus, ilumine a minha mente, para que entenda, Deus, corretamente a tua palavra. Abra a mente de cada um aqui, para que possam entender também, e assim, Deus, crescermos na graça e no conhecimento. Deus bendito, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oi. Irmãos, o texto que Deus, após orar, Ele colocou em meu coração, foi o Salmo 40, para que assim eu viesse fazer exposição do mesmo. Como os irmãos bem sabem, passamos algumas semanas estudando aquelas 7 cartas que Jesus envia às igrejas da Ásia Menor, e no último domingo fiz a exposição da última. Portanto, hoje irei fazer exposição deste salmo. Irmãos, o Salmo 40 é um salmo davídico, ou seja, é um salmo que foi composto por Davi. Ele é um salmo de confiança, ou Davi, ele demonstra a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. O salmo davídico, o Salmo 40, é um salmo que vai nos ensinar como nós devemos confiarmos em Deus, e as consequências de nós confiarmos em Deus, nós iremos aprender. O Salmo 40, ou Davi, inicia o poema assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ou como algumas traduções, elas dizem,
esperei com paciência no Senhor. Irmãos, uma coisa que nós que somos seres humanos, nós temos, e acredito que temos posso dizer, essa errada intenção é de colocarmos a nossa confiança em coisas que não têm a capacidade de nos ajudar. Uma coisa que nós temos que entendermos é que tudo que nós podemos imaginar que existe, exceto Deus, que é poderoso, que na verdade as Escrituras nos ensinam que Ele é todo poderoso. As demais coisas que nós conhecemos, ou até mesmo imaginamos, elas são limitadas, elas têm os seus limites. Só que cada pessoa que aqui está, cada pessoa que vai ouvir esse sermão pelo YouTube, através das redes sociais, cada pessoa que existe aqui na terra, que já existiu, ou que vai existir, eu acredito que já cometeram o erro de depositarem sua confiança em coisas que não eram capazes e não são capazes de trazer a solução ao problema, à dificuldade, ao que a pessoa está vivenciando. Costumeiramente, uma coisa que todo ser humano, ele acaba cometendo esse mesmo equívoco, esse mesmo erro, é dele confiar nas suas próprias forças, é dele pensar que a sua capacidade intelectual, é dele pensar que a sua força física, que a sua inteligência é capaz de fazer com que ele seja uma pessoa bem-sucedida aqui na terra. E não é. Principalmente, irmãos, quando nós passamos a conhecermos o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Uma coisa que a Bíblia Sagrada nos ensina, e isso, ela traz esses ensinos tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, é que os seres humanos, eles são limitados, seja ele quem for. Nós sabemos que existem pessoas que nasceram nesta terra, pode até ser que irão nascer, que têm uma capacidade intelectual ou uma inteligência maior do que as demais. Isso é uma coisa óbvia, é uma coisa clara. Agora, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que o ser humano, ele quando pecou, no caso quando Adão peca, Adão, juntamente com sua esposa Eva, eles foram atingidos em todas as esferas pelo pecado. O pecado, irmãos, ele não atingiu unicamente, ou ele não fez com que unicamente nós viéssemos termos essa inclinação e essa inclinação por pecarmos, ou seja, termos o pecado já dentro de nós, e nós ao nascermos, ao crescermos, não foi necessário ninguém nos ensinar a pecar.
Naturalmente nós cometemos erros. Tem pessoas que podem até pensar que o ser humano foi atingido unicamente nisso, e não foi. Se nós pararmos para analisarmos o que a Bíblia Sagrada nos ensina acerca do homem, quando foi criado, o homem foi criado perfeito. O homem, por exemplo, se ele não tivesse, no caso, se Adão não tivesse pecado, nós teríamos uma inteligência maior. Um exemplo, nós tínhamos um conhecimento de Deus maior e melhor do que o que nós temos hoje. Se Adão não tivesse pecado, nós não tínhamos as limitações emocionais que nós temos. Nós somos limitados emocionalmente. A gente está aqui agora tranquilo, pelo menos é o que aparenta. Pode alguém estar aqui perturbado, mas qualquer notícia que desagrade a nós, a gente se perturba, a gente se agonia. E isso, irmãos, é devido ao pecado. O pecado nos atingiu. E não só, também relacionado ao emocional, mas o intelecto do homem, ele foi também afetado pelo pecado. A inteligência do ser humano, irmãos, por mais que a ciência tenha evoluído, por mais que as pessoas tenham se desenvolvido intelectualmente, tenham aprendido cada vez mais, se Adão não tivesse pecado, nós teríamos com certeza mais conhecimentos, não só em relação a Deus, mas também em relação a todas as coisas. Portanto, é uma tolice da minha parte, é uma tolice da parte de qualquer homem depositarmos nossa esperança, nossa confiança em nós, em coisas, em objetos, em homens, em líderes, em autoridades. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos confiarmos em ninguém, não, porque então seria um absurdo a gente viver sem confiar em ninguém. É claro que a gente tem que saber que todo ser humano tem uma limitação. Irmãos, e Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele compõe esse poema, este salmo, este cântico, e diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. Toda a esperança de Davi foi depositada em Deus. Toda a esperança dele era depositada em Deus. Como diz uma tradução muito conhecida, como exemplo, se não me engano, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida: esperei com paciência no Senhor. Irmãos, portanto, está aí o segredo de Davi. Apesar dele ser quem ele foi, apesar dele ter cometido inúmeros erros, está aí o segredo de Davi. Ele, apesar do que aconteceu com ele ser um homem bem-sucedido. Ele esperava e depositava toda a sua esperança em Deus. Quando nós olhamos hoje para a igreja atual, para as pessoas que são crentes hoje, a gente percebe, irmãos, que muitas e muitas vezes, nós que somos crentes, nós dizemos, pregamos, ensinamos que o correto é esse, depositar toda, não é a metade não é 99%, não é toda esperança em Deus. Todavia, muitas e muitas vezes, nós não fazemos isso. Diante das dificuldades, diante dos fatos, diante
das tempestades, ou seja, das chuvas de problemas que nos acomete diariamente, a gente não faz isso. E o pior, muitas e muitas vezes não é diante de nenhuma coisa dessa. São de coisas mínimas, são de coisas bestas, que nós demonstramos com os nossos atos, que nós não confiamos no Senhor, como nós dizemos, e como a Bíblia Sagrada nos recomenda. Irmãos, e está aí a resposta, o porquê de tantas e tantas coisas que nós passamos, o porquê de tantas e tantas coisas que nós nos perturbamos, o porquê de tantas e tantas dificuldades que muitas e muitas vezes nós criamos em nossas próprias mentes. Os que aqui estão, eu acredito que já passaram por isto, de muitas e muitas vezes estarem se preocupando com alguma coisa, e aquela preocupação, ela cada dia mais, ela ir aumentando, ela ir intensificando, e quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente imagina que possa acontecer algo mal, ou que possa nos sobrevir algo que vai nos prejudicar, aquilo vai nos prejudicando, vai nos esmagando, e quando nós passamos por tudo, quando nós menos esperamos, aquilo já se tornou uma grande tempestade de problemas em nossas vidas. Só que quando nós passamos por tudo isto, nós começamos a percebermos que muitas e muitas coisas que nós estávamos pensando, na verdade, irmãos, foi criado pelas nossas próprias mentes, as nossas mentes falhas, as nossas mentes desconfiantes em Deus, e como nós bem conhecemos, nossas mentes e corações incrédulos de não confiarmos em Deus, e portanto, nós passamos por tantas e tantas coisas que nós mesmos criamos em nossas mentes. Isso já aconteceu comigo, irmãos, muitas e muitas vezes, e eu crente, passando por algo, ou nem por nada não estava passando por nenhum tipo de dificuldade, e de repente eu imaginei certa coisa, e de repente aquilo começou a vir sempre em meus pensamentos, e daqui a pouco criou-se um problema gigantesco. Irmãos, quem aqui pode dizer a opinião de vocês? Ou vou perguntar algo a vocês: quem daqui já teve depressão? Alguém já teve? A senhora está dizendo que já teve. Vocês sabiam que a maioria dos psiquiatras, os mais renomados, famosos, eles dizem que depressão não é doença? Vocês sabiam? Uma minoria, apesar que a gente vê muita propaganda de depressão, até porque, vem cá, pelo menos no contexto de Riachão, que eu nasci e me criei aqui, quem já ouviu falar em depressão há 20 anos atrás, aqui em Riachão? Esse bicho de 7 cabeças, eu comecei a ouvir isso na novela, quando eu não era crente, que eu era muito viciado por conta das minhas irmãs, e minha mãe, que era viciada em novela, e eu gostava também, comecei a me viciar em novela, e eu já, rapazinho, eu comecei a ver que tinha depressão, as pessoas tinham depressão, eu não sabia o que era depressão, e com o tempo, isso começou a surgir entre a gente, começou a surgir. Irmãos, muitos e muitos psiquiatras famosos, na verdade os mais conceituados, eles dizem que depressão não é doença. Sabe por quê? Porque eles comparam os mesmos sintomas da depressão com os sintomas de uma pessoa que
perdeu, exemplo, mulher que perdeu um filho, perdeu o marido, separou-se, perdeu o pai e a mãe por morte, passou por uma tristeza muito grande. Da mesma forma o homem, ele perdendo a esposa ou se separando, perdendo um filho, tendo uma decepção muito grande, perdendo um emprego que ele não queria perder. E a tristeza que essa pessoa sente é a mesma que uma pessoa com depressão sente. Então, diante disso aí, diante desses fatos, que são fatos, esses psiquiatras que são conceituados, eles acreditam que depressão não é doença. Aí alguém pode perguntar, mas Romualdo, como é que pessoas ficam de cama e ficam ali tempos e tempos? É porque, irmãos, infelizmente, não souberam lidar com os problemas. Exemplo, se a gente colocar alguma coisa na nossa mente, uma besteira, a gente não consegue dormir hoje não. A gente não consegue dormir hoje não. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Irmãos, eu ouvi isso, eu já ouvi durante muito tempo, alguns, já li também, mas ouvi algumas pessoas dizerem isso, médicos, e recentemente um pastor, ele falou essas coisas, ele explicou isso nas suas redes sociais, ele foi processado, e ele ganhou a questão, porque ele apresentou provas que depressão não é doença, exatamente com os psiquiatras que ele citou, que ele tinha os livros de todos, e ele ganhou a questão. E por que é tão divulgado depressão? Exatamente pela questão da rede farmacêutica de remédios. Irmãos, Campina Grande é uma cidade pequena. Quem já morou em Recife, quem já foi em Fortaleza, quem já foi em Salvador, quem já morou no Rio de Janeiro, que eu já morei 3 anos no Rio, quem já foi em Brasília, que eu já fui, passei uns dias em Brasília, cerca de 4 dias em Brasília, andei bastante em Brasília. Brasília também é muito grande. A gente sabe que Campina é uma cidadezinha de interior. Mas vocês já pararam para pensar a quantidade de farmácias que tem em Campina? Ingá aqui, uma cidade com menos de 20 mil habitantes, tem eu acho que quase umas, se não tiver 10 farmácias, mas tem quase 10 farmácias. Então existe uma rede farmacêutica muito grande, e rola muito dinheiro, e quanto mais ter doença, melhor. E todas vendem, porque tem uma farmácia no Ingá que tem mais gente para atender do que remédio. Aquela, onde era o antigo correio. E se tem aquele povo todo para trabalhar, é porque vende. É porque vende. Então, irmãos, muitas e muitas coisas que acontecem conosco, acontece exatamente porque nós não sabemos lidar com os problemas. E uma maneira, irmão, de nós lidarmos corretamente com todos os problemas, é exatamente depositando toda a nossa esperança no Senhor. Isso não quer dizer que a gente não vá se perturbar, que a gente não vá se agoniar, que a gente não vá se entristecer. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por isto, mas uma coisa é certa: no momento que nós depositarmos toda a nossa esperança em Deus, Deus, irmãos, Ele há de suprir as necessidades que nós estamos precisando. Deus, Ele há de abrir as nossas mentes para que nós venhamos compreendermos a palavra dEle, e uma vez guiados pela palavra de Deus, nós estamos no caminho correto, e estando no caminho correto, Deus há de nos dar também sabedoria para colocarmos aquelas palavras, aqueles ensinamentos em prática, e uma vez colocando os ensinamentos de Deus em prática com sabedoria, a gente vai entender, como Paulo escreveu aos Romanos, que a esperança, ela produz dentro de nós paciência. Por quê? Porque se eu tenho uma esperança em um político, em um homem, em um artista, em um jogador, em uma pessoa, em um pastor, em um pregador, eu posso com certeza e vou me decepcionar. Mas se eu tenho esperança em Deus, por mais que esteja demorando, por mais que as coisas estejam ruins,
Deus, ele vai produzir em mim paciência para que eu venha esperar. E essa paciência, ela vai com certeza trazer perseverança. E perseverando na palavra de Deus, com certeza nós chegaremos ao que Deus quer realizar em nós. E com certeza, irmãos, iremos passar por tudo isso. Agora, claro, sem sofrermos tanto. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, mas não iremos sofrer tanto, porque a nossa mente, irmãos, é um mundo. Tem dia que a nossa mente, eu digo por mim, a minha mente, ela passa milhares de pensamentos. Para vocês terem uma ideia, segundo muitos psiquiatras, a nossa mente passa cerca de 10 mil pensamentos por dia. Imagina só quando a gente está perturbado. Vem coisa boa? Não. É só pensamento ruim. É só machucando a gente. E se nós não soubermos lidarmos com isso, a gente vai cair também na moda, que é moda. Ah, estou depressivo. Irmãos, quando a gente tiver esse sentimento, que eu já tive sentimento de tristeza, eu disse, Deus, me dá força, me dá vigor. E Deus dá, irmãos. A gente tem que lutar. A gente tem que aprender a lutar com os problemas, a lidar. Quem já se consultou aqui com um psiquiatra? Você sabe, meu amigo Silvestre, que o psiquiatra, ele vai ensinar principalmente a pessoa, tanto o psiquiatra como o psicólogo, a saber lidar com os problemas. Você tem que aprender a lidar com as suas dificuldades. Você não pode, em meio às suas dificuldades do dia a dia que todo mundo tem, você começar a dizer, não, eu vou desistir, ah não, eu não aguento isso mais, ah não, isso é muito forte, e eu estou triste, e agora eu vou ficar em casa, eu vou me isolar. Daqui a pouco a pessoa está deitado, não quer receber ninguém. Tem muitas pessoas que desistem da vida, querem se matar. E tudo isso, irmãos, é uma grande evidência de incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Irmãos, antes de eu me converter, eu vou contar isso aqui rapidinho, porque eu acredito que nem todos aqui sabem. Eu passei um mês, que os irmãos entendam bem, não era que eu queria tirar minha própria vida, isso veio de repente em mim. Era que demônios estavam possuindo o meu corpo e me fazendo, eles possuíam o meu corpo de uma tal forma que só a minha mente não era possuída. Mas por várias vezes eu peguei uma faca para me matar. Só que eu não queria, mas algumas vezes eu fiquei com a faca aqui e eu tentando com a mente, porque um exemplo, eu estou com o braço aqui, se eu quiser eu faço assim. E a mensagem sai da mente. Mas só que eu fazia, enviava a mensagem para descer o braço, não descia e ficava assim. Irmãos, isso passou cerca de um mês. Com o tempo, eu comecei a perguntar à minha mãe, que meu pai, que ele faleceu, eu tinha 12 anos, já chegou um período, ele nervoso, ele tomou remédio controlado. Aí eu comecei a perguntar à mãe, aí eu fiquei pensando, eu devo estar com depressão, ou então estou ficando doido. Aí eu comecei a perguntar, mãe, como é que pai ficava, quando ele estava nervoso, que ele tomava remédio controlado, que depois até ele deixou de tomar. Esse rapaz ele era bem nervoso. E eu comecei a notar que eu não estava com esse nervosismo. Aí depois eu pensei, não, isso é depressão. Porque isso era uma moda, né? Na época eu não entendia, eu pensava que era doença. Aí depois, não é depressão não. Até eu descobri, eu chegava num canto, quando isso vinha em mim, eu começava a cantar os hinos de quando ainda era criança, que eu aprendi na igreja Assembleia de Deus. E quando eu cantava, lembro-me muito bem, que aqueles pensamentos ruins, aquele sentimento ruim, aquele peso saía de mim. Aí eu comecei a perceber que aquilo era demônio. Até o dia, irmãos, de Deus, ele me chamar para servir a ele, e eu decidi. Mas, irmãos, se eu não tivesse, se Deus não tivesse, na verdade foi Deus que me deu sabedoria para descobrir isto. Sabe o que tinha acontecido comigo?
eu tinha ou me matado, ou no mínimo, eu tinha procurado um psicólogo, do psicólogo, um psiquiatra, e eu tinha me enchido de remédio. Me enchido de remédio. Irmãos, e outra coisa relacionada à depressão. Vocês sabiam que a caminhada, todo tipo de exercício físico, mas vou citar aqui, qualquer um deles é bom, mas a caminhada, você caminhar cerca de 1 hora por dia, isso é comprovado cientificamente, tem a mesma, a substância que tem uma pessoa que tem depressão, a substância que tem nos comprimidos, nos remédios que você toma por dia, você caminhando 1 hora por dia, você tem, o seu corpo com a caminhada produz essas mesmas substâncias naturalmente, ou seja, aquele sentimento de prazer. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com certas coisas que a gente vê hoje. E voltando aqui ao texto, Davi, ele diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. E ao depositar toda a sua esperança no Senhor, Davi diz: Ele quem? Deus, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ao Davi depositar toda a sua esperança em Deus, Deus, irmãos, no momento certo, no momento exato, Deus inclinou-se para Davi e ouviu o seu grito de socorro. E Davi continua, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Irmãos, não era que Davi, ele estava literalmente em um poço de destruição, em um local cheio de lama, não, em um lamaçal. Era que Davi, ele estava neste exato momento, passando por dificuldades, como todos nós passamos. Estava sendo perseguido, estava triste, estava cabisbaixo, como qualquer um de nós que somos seres humanos, nós ficamos com os problemas, com as coisas ruins que vêm sobre nossas vidas. Agora, Davi, diferentemente, irmãos, isso é até uma vergonha para nós, diferentemente de muitas vezes como nós agimos, porque, como disse há poucos instantes atrás, muitas vezes agimos com incredulidade. Diferentemente disto, Davi, irmãos, ele deposita a sua confiança em Deus. Deus, ao ver Davi depositando sua confiança nele, Deus, ele inclina-se para Davi. Ou seja, a ideia de inclinar-se para Davi e ouvir o grito de socorro, é que Deus, ele permitiu certas coisas acontecerem com Davi, e no momento certo que Deus sabe como agir, Deus decidiu agir. É claro, irmãos, que cada problema, que cada coisa, que cada dificuldade que nos acomete, que vem sobre nós aqui na terra, irmãos, se Deus permite, é porque Deus, ele está não nos provando, como algumas pessoas gostam de dizer, porque Deus não necessita nos provar. Na verdade, Deus está nos aperfeiçoando, porque eu acredito que todos aqui têm conhecimento de que quando nós passamos por problemas, no momento que nós estamos passando, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos muitas vezes com vontade até mesmo de não existirmos. Mas quando nós passamos por tudo aquilo ali, nós aprendemos com tudo aquilo que nós passamos. Nós nos tornamos pessoas maduras, nós nos tornamos pessoas que aprendemos a lidar com aquilo e também a ensinarmos as pessoas que um dia irão passar.
Exemplo, nossos filhos, amigos, familiares, pessoas que nós temos contato. Então é por isto que Deus, Ele permite que tudo isto aconteça ou sobrevenha sobre nós. E Davi, irmãos, ele, ao depositar toda a sua esperança em Deus, ele inclinou-se para Davi e ouviu o seu grito de socorro. Ele tirou Davi de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. O que é que Davi, ele quis nos dizer aqui? Que quando Deus, ou quando ele depositou toda a sua esperança em Deus, Deus inclinou-se para ele e ouviu o grito de socorro. Ele tirou Davi daquela situação que Davi estava, que era uma situação instáveis, ou seja, que ora Davi confiava, como nós também, ora Davi ficava triste. E isso, irmãos, acontece conosco. Mas só que Deus, vê a confiança que Davi tinha nele, a esperança que Davi tinha nele, e não em homens. Deus ouviu o grito de socorro de Davi. Deus decidiu agir na vida de Davi, e colocou Davi, irmãos, tirou Davi daquela situação, e firmou os pés de Davi, pôs os meus pés sobre uma rocha, ou seja, firmou-me num local seguro, ou seja, tirou daquela situação difícil, e fez com que viesse bonança, ou os problemas que Davi estava passando, viessem ser resolvidos. Irmãos, isso também acontece conosco, se nós perseverarmos em Deus, se nós depositarmos toda a nossa confiança em Deus. Agora, se nós, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sendo crentes em Cristo, mesmo sendo pessoas que servimos a Ele, nós dizermos, pregarmos, ensinarmos que confiamos em Deus, mas em meio às dificuldades da vida, porque a vida aqui é dificultosa, não tem vida fácil não, a gente não depositar nossa confiança em Deus, o que vai acontecer? Nós iremos, irmãos, com certeza, aumentarmos os problemas, intensificarmos cada vez mais, e se não tivermos cuidado de voltarmos atrás e confiarmos em Deus, com certeza a gente vai se afastar da fé em Cristo. A gente pode até perder, irmãos, como muita gente tem perdido, a esperança da vida eterna. A gente pode até querer desistir da nossa vida, como muita gente tem feito, tirado a sua própria vida. E isso é um pecado contra Deus. Que fique bem claro, tirar a própria vida é um pecado contra Deus, porque quem pode tirar a vida é quem deu a vida, e quem deu a vida é Deus. A gente, comumente, a gente fala que a nossa vida, a minha vida, quem manda sou eu. Na verdade, na minha vida, quem manda é Deus. A gente apenas administra. Nós não somos donos da nossa vida, não. Nós somos administradores. O dono é quem deu, é Deus. Portanto, irmãos, o antídoto, o segredo, é confiarmos em Deus, é depositarmos a nossa total esperança nele, e ele há de firmarmos em um local seguro, ele há de pôr os nossos pés em uma rocha,
e firmar-nos em um local seguro. Eu acredito que todos que aqui estão já passaram por inúmeras coisas, por inúmeras dificuldades, em todo esse decurso de nossas vidas. Irmãos, e nós estamos aqui hoje para contarmos a história. E quem foi que nos concedeu sabedoria, força, vigor, nos deu orientações para que nós pudéssemos passarmos por aquilo que estávamos passando e não prejudicar-nos a nós mesmos mais ainda? Será que foi a nossa inteligência? Não, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. E se Deus ele fez isto conosco, a gente pode ter a certeza que Deus ele vai continuar fazendo. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que aquele que começou a boa obra, ou seja, aquele que iniciou a salvação em nós, se nós perseverarmos, ou seja, se nós continuarmos obedecendo a sua palavra, vivendo como os ensinamentos de Deus eles nos ensinam, a gente vai com certeza, irmãos, ou Deus vai com certeza nos guiar, nos direcionar, nos aperfeiçoar e nos fazer passarmos por tudo o que temos que passar aqui. Mas as dificuldades, os problemas, as tristezas, as angústias, as perdas, tudo que nos acomete aqui, que vem sobre nós, não é capaz de nos afastar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Agora depende também de nós. Depende também de nós. A gente não pode, irmãos, jamais, em hipótese alguma, desistirmos, passarmos a confiarmos em nós mesmos, em coisas, em objetos. Se nós fizermos isso, a gente está se tornando pagão. Estamos confiando em coisas, em ídolos. Ele me tirou, versículo 2, versículo 1, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Irmãos, ao depositar sua confiança em Deus, a sua esperança, Deus inclinou-se para Davi, ouviu o grito de socorro, tirou Davi de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os pés de Davi sobre uma rocha, firmou num local seguro, e pôs um novo cântico na boca dele, um hino de louvor a Deus. Ou seja, além de firmá-lo, fez com que um novo cântico estivesse na boca de Davi, um hino de louvor a Deus, de agradecimento, de honra que Davi ele tinha para com Deus. Irmãos, Davi diz mais: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Tem coisas que vêm sobre nossas vidas
que muitas e muitas vezes nós não entendemos. E nós, por não entendermos, por sermos pessoas limitadas, por sermos pessoas falhas, a gente acaba se perturbando. E muitas vezes, irmãos, a gente até peca contra Deus, não só o pecado de incredulidade, mas também o pecado de queixar-se contra Deus, de murmurar contra Deus, e dependendo da pessoa, até de rebelar-se contra Deus. Tudo isto, irmãos, porque a gente não tem um conhecimento pleno de tudo o que acontece conosco, um conhecimento total. O que nós conhecemos é aquilo que os nossos olhos alcançam, e com limitações. O que nós conhecemos é aquilo que os nossos pensamentos imaginam, e com limitações. Deus, Ele conhece o futuro. Para os irmãos terem uma ideia, o passado, o presente e o futuro para Deus é como seja uma coisa só, é como seja o agora. Para Deus, irmãos, o passado, o presente e o futuro é como seja o momento de agora. E diante disto, Deus ainda é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Portanto, diante do poderio de Deus, diante da sabedoria de Deus, Deus, Ele age, irmãos, ou permite que coisas aconteçam, que muitas e muitas vezes nós não iremos entendermos, e portanto, por não entendermos, nós se reclamamos, nós murmuramos, nós nos perturbamos, nós demonstramos que somos incrédulos. Mas, como nós estamos lendo aqui, e não é um livro comum, é o livro de Deus, como a gente está ouvindo aqui a voz de Deus, que Davi, em meio a perturbações, e com certeza, quando nós temos perturbações, nós temos também desesperanças, nós passamos a imaginarmos coisas ruins constantemente. E Davi, passando por tudo isso, confiou em Deus. Deus o tira, ou inclina-se para Davi, ouve o grito de socorro de Davi, tira Davi da situação que estava, e coloca Davi em um local seguro, ou seja, firma Davi, torna Davi uma pessoa mais madura, uma pessoa mais compreensível em relação a Deus, e aos mandamentos de Deus, e as coisas que acontecem conosco. Ele aperfeiçoa a fé e o caráter de Davi, e Deus põe um novo cântico na boca de Davi, um louvor ao nosso Deus. E qual é o propósito? Aperfeiçoar Davi. E Davi ainda diz: muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor, porque quem esteve ao lado de Davi nesses momentos, Davi sendo perseguido por Saul, Davi que recebeu uma promessa que seria rei de Israel, e Davi tinha cerca de 16 anos, cerca de 17 anos, e só aos 30 anos, é que Davi, irmãos, aos 30 anos e meio, se eu não me engano, se os irmãos acharem que eu estou errado, pode me corrigir, acho que 30 anos e meio, ou aos 30 anos, entre 30 a 31 anos, irmãos, e Davi
em meio a tudo isso, ele deposita sua confiança em Deus. E tira Davi da situação, põe numa rocha segura, num local seguro, numa rocha, ou seja, firmado. Agora Davi está aperfeiçoado, maduro, e põe um novo cântico na boca de Davi. Aí Davi diz: muitos verão isto e temerão, ou seja, temerão ao Deus de Davi, ao Deus Todo-Poderoso, e confiarão nele. Imagina só, se nós estivéssemos ali ao lado de Davi. Irmãos, lembram quando Davi estava sendo perseguido por Saul? Deus tinha prometido o reino a Davi, e de repente Davi, ele vai ali para o campo de batalha, ele encontra-se com aquele homem que era um pouco grande, de 2,90 metros, que Golias tinha. Essa Bíblia NVI traz a metragem, traz a medida, na metragem que nós entendemos, estava 2,90 metros. Se eu não me engano, a armadura de Saul, está aqui na Bíblia, se eu não me engano, acho que era isso, 70 quilos, só a armadura. Irmãos, e Davi não se intimidou. Davi ali, ele chegou, chamou ele de incircunciso, ou seja, de pessoa que não tinha parte com Deus, venceu. E Davi começou de repente a vencer as guerras ali por Saul. Só que quando Saul percebe que Deus já tinha rejeitado ele, percebe que Davi, aonde ele entrava, ele vencia. Saul percebeu: é esse aí que Deus ungiu. Saul começou a perseguir Davi, e de repente a vida de Davi, irmãos, mudou completamente. Davi estava ali sendo perseguido por Saul, fugindo de aldeia em aldeia, cidade em cidade, vilarejo em vilarejo. E Davi chegou a pensar muitas e muitas coisas. Mas irmãos, imagina só, que confiança tremenda de Davi. Deus tinha prometido o reino a Davi. De repente Saul vai perseguir Davi, e Saul, juntamente com o seu general, ele vai dormir num determinado local, junto com o seu exército. E Saul, irmãos, dormindo, Davi vai lá com alguns soldados, pega a lança de Saul, a espada, e de repente um soldado de Davi fala assim: mata ele agora. Aí Davi fez: não. Se Deus ungiu ele, e Deus prometeu o reino a mim, então foi Deus, o negócio é com Deus. Se Deus prometeu a mim, então Deus faça com ele. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Deixa com, irmãos, que confiança, porque qualquer um de nós ali tinha parado e pensado: ele está me perseguindo, eu não quero saber de nada, eu vou matar a ameaça que está me perseguindo, eu vou matá-lo. E imagina só a pessoa imaginar: Deus prometeu o reino a mim, o que é que eu estou esperando? Mas Davi falou: não, esperei com paciência no Senhor, depositei minha confiança, minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele tirou Davi de um poço de destruição, de um charco de lama, e firmou os pés de Davi. É por isso que Davi diz que muitos verão isto e temerão o Senhor e confiarão nele, porque as pessoas que ali estavam, eles sabiam, irmãos, que Davi, ele servia um Deus que realmente é Deus, e que tudo pode, e que age em favor daqueles que nele confiam. Irmãos, diante disto, Deus, ele revelava-se tanto para Davi, como também para as pessoas que viram tudo isto acontecer. Versículo 3: pois um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4, para concluir o sermão:
Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Irmãos, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. O Espírito Santo inspirando Davi, falando para Davi, Davi escrevendo. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Irmãos, nós não devemos depositarmos nossa confiança em coisas que são limitadas como nós. Devemos depositar a confiança em Deus. Devemos depositar a confiança naquele que deu provas mais do que o suficiente, que nos ama a tal ponto de Ele enviar o seu Filho, que tem a mesma natureza do Pai, que é Deus também, só que distinto do Pai, mas formam um só Deus, se fazer homem, se humilhar. Ele se humilhou a si mesmo e morreu numa morte de cruz por nós. Ele fez-se maldito por nós. Portanto, irmãos, isso é uma prova que Deus, Ele nos ama. Feliz o homem, irmãos. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua esperança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Feliz o homem, irmãos, que como Davi, que era falho, que errou, que pecou, como qualquer um outro ser humano, mas ele depositou toda a sua esperança em Deus. Ele não correu atrás de ídolos, de pessoas orgulhosas, de coisas, mas sim, sempre confiante em Deus, sempre esperando em Deus. Irmãos, é isso também que nós temos que fazermos. Independentemente do que aconteça conosco aqui, independentemente do que nós estamos passando, independentemente de como esteja a nossa mente, independentemente que nós venhamos entendermos, que a nossa vida, que as coisas que estão ao nosso redor já estão fora de controle. Eu até concordo que pode realmente estar fora do nosso controle, como muitas e muitas vezes está, mas está dentro do controle soberano de Deus. Deus, irmãos, Ele age de uma maneira na qual nós não temos a mínima capacidade de entendermos. Nós não temos a mínima inteligência de imaginarmos que Deus vai agir daquela forma. Portanto, irmãos, o que nós devemos fazermos é confiarmos nele, não corrermos atrás de pessoas orgulhosas, ou nos tornarmos orgulhosos, e pensarmos que somos capazes, que somos inteligentes ao suficiente, ou inteligentes o suficiente, para que possamos agirmos, e de acordo com a nossa inteligência, nós sairmos do que estamos passando. Uma coisa, irmãos, é certa: temos que confiarmos no nosso Deus, confiarmos no nosso Senhor, e não corrermos atrás de ídolos. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele conceda-nos sabedoria, Ele conceda-nos força, Ele conceda-nos confiança nele, para em meio a tudo que venha sobre nós aqui, possamos estarmos firmes na pessoa bendita de Jesus, depositarmos sempre a nossa confiança nele,
Por mais que as nossas mentes venham imaginar que tudo está fora de controle, e pode realmente estar, de acordo com o que nós entendemos, mas de acordo com o que Deus entende, se nós confiarmos nele, Deus, ele vai agir. Deus, da forma que se importou com Davi, ele se importa comigo, ele se importa com vocês, ele se importa com cada pessoa que confia nele. Ele inclina-se e há de nos tirar das situações adversas que nós estamos vivenciando. Portanto, que Deus em Cristo Jesus, ele nos dê força para colocarmos as suas palavras em prática. E desde já, fiquem de pé para orarmos e encerrarmos o culto.